falar com vocês sobre a importância da rotina na criação de hábitos, em especial na primeira infância. Então, gente, uma criança que não tem rotina, ela não vai conseguir, né, criar bons hábitos, e isso vai impactar diretamente na forma como ela se comporta. Porque uma criança que dorme mal, se alimenta mal, né, não faz uma boa higiene e não consegue ordenar desde o espaço material até ter uma ordem temporal das coisas, né? Ela não vai conseguir ter uma ordem afetiva também. E essa criança, ela vai ser mais irritada, ela vai ser mais desobediente, ela vai, de fato, né, tá sempre chorando, tá sempre reclamando, né? Não vai conseguir adquirir, né, as virtudes necessárias para ela crescer de forma saudável. Então, é muito, muito importante a rotina, porque é a partir da rotina que a gente vai conseguir fazer essa criança, né, criar, em especial, esses 4 hábitos, tá? Desenvolver esses 4 hábitos que são tão importantes para as crianças. Então, o primeiro deles é o sono. A criança, ela precisa dormir a quantidade necessária e um sono de qualidade. Para ela fazer isso, gente, a gente precisa, desde que ela é RN, trabalhar em função disso. Trabalhar para que ela tenha, né, um ritmo circadiano de acordo, né, com o dia e com a noite, né, com a luz e com a penumbra. Ela precisa dormir a quantidade de horas necessárias, né? Então o RN, ele dorme até 20 horas por dia, e aí quando vai chegando ali mais perto do 1 ano e 6 meses, né? Essa quantidade de horas já cai para até 14, 15 horas. Então, significa que a criança precisa ter uma boa noite de sono, né? Então, dormir cedo, acordar cedo, mas não tão cedo, e ainda fazer uma soneca, né? Até os 6 anos, uma criança precisa fazer a soneca para ter a quantidade de horas necessárias para ela crescer, né? Se desenvolver. A alimentação precisa estar livre, né, de industrializados, de muita farinha branca, de muito laticínio. Então a criança, ela precisa comer comida de verdade, né? Muitos legumes, muitas frutas, muitas verduras, tá? Isso é muito importante para a criança. Zero açúcar, né? O máximo possível. A higiene, então, precisa escovar os dentes desde sempre, né? A partir do momento que começa ali o desfraude, 2 anos e alguma coisa, ela tem que começar a aprender a se limpar, ela tem que começar a aprender a tomar banho. Não é que ela vai fazer sozinha, mas ela tem que começar a aprender. Vejo muitas crianças de 3, 4 anos que odeiam tomar banho, né? Tomam um banho no dia e ainda debaixo do chinelo, porque não gostam de tomar banho. Então é importante mostrar o valor da higiene para as crianças, né? Então estarem sempre penteados, sempre cheirosos. Isso é muito, muito importante, principalmente, por exemplo, para os meninos, né? Que geralmente levam a fama aí de serem mais relaxados. E a ordem. Então, uma criança que consegue arrumar a sua cama, guardar os brinquedos depois que brincar, guardar os livros depois que usar, guardar a mochila, guardar os sapatos, guardar a roupa. Essa é uma criança que vai ter muito mais facilidade e muita mais propensão para ter ordem em outros aspectos da vida, né? Então, ter uma ordem temporal, então saber o horário das coisas, o momento das coisas, ter uma ordem afetiva, então saber as responsabilidades afetivas que eu tenho com os meus pais, com os meus avós, com os meus amigos, e por aí vai, né? Uma ordem moral, saber o que é certo, saber o que é errado. Então, tudo isso começa através da rotina. E quem coloca a rotina nos filhos são os pais. Então, a gente precisa, como pais, pegar essa missão pra gente, para que a gente ajude os nossos filhos a dormirem o tempo necessário, a tomarem o banho, escovarem os dentes, se arrumarem bem sempre, a se alimentarem da forma correta. Então a gente tem que deixar à disposição deles, né, os bons alimentos, não deixar que eles comam os maus alimentos, né, ou pelo menos dosar isso, né, o quanto de um e o quanto de outro vai acontecer. E a ordem também. Então tem a famosa música que eu descobri depois que eu virei mãe, do guarda, 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 né? Que ela é maravilhosa, que desde pequenininha minha filha escuta eu cantar essa música e ela, de fato, consegue já guardar os brinquedos, e conforme ela vai crescendo, a gente vai passando mais responsabilidades de ordem para ela. Então, se o seu filho, de repente, né, você tem alguma queixa com relação a ele, com relação a comportamento, aprendizagem, relacionamento com as demais pessoas, às vezes com os próprios pais, com os próprios irmãos, enfim,
fica muito doente, ou qualquer outra natureza, primeiro passo é você investigar como estão esses 4 hábitos. Se você vê que um desses hábitos não está bem, a primeira coisa que você vai arrumar é isso, os 4 hábitos. Porque eu tenho certeza que você vai ter uma melhora grande de comportamento do seu filho só mudando isso, tá? Os 4 hábitos. Então, essa é a chave, tá? Principalmente para as crianças pequenas, para uma mudança drástica de comportamento. Claro que junto com isso, né, vem várias cerejas do bolo, né? De como orientar, como falar, como, enfim, desenvolver determinada área ali da vida do seu filho. Mas a chave, né, a base, os pilares são os 4 hábitos.